quinta-feira também é dia de falar de saúde aqui no Ver Mais. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, as doenças inflamatórias intestinais afetam mais de 5 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, são aproximadamente 100 diagnósticos para cada 100 mil habitantes. Mas quais são essas doenças? Quais os sintomas? E como tratar? Vamos tirar todas as dúvidas com o médico coloproctologista, Dr. Harry Kleinobing Jr. Boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. A gente que agradece porque nós estamos no Maio Roxo, que é justamente o mês de prevenção, né? Porque, até eu conversava antes com o doutor, a gente vai se acostumando com certos desconfortos, né? Um dia tem uma dorzinha, quando vai ao banheiro evacuar, uma, duas vezes, e vai achando que está normal aquilo e deixa passar. E quando perceber, pode se tratar de uma doença. E aí, para tratar, é sempre mais complicado que prevenir, né, doutor? Com certeza. Então, nós estamos finalizando o mês de maio, que é um mês dedicado à divulgação das doenças inflamatórias intestinais. As principais são retocolite ulcerativa e doença de Crohn. São doenças pouco conhecidas, mas elas causam muito problema nos pacientes que a possuem, né? E elas iniciam geralmente com sintomas comuns e por isso podem ser difíceis de diagnosticar, porque a pessoa vai achando que é comum, que comeu alguma coisa diferente, mas na verdade diarreia por mais de 30 dias, dor abdominal importante, perda de peso, anemia são sintomas que podem significar uma doença dessas e o diagnóstico tem que ser feito o mais rápido possível. O nome que o senhor citou são difíceis, não vou tentar repetir. Mas, assim, no popular, muitas pessoas têm falado em síndrome do intestino irritável. Também faz parte desse conjunto de doenças? Não, é um diagnóstico diferencial. Síndrome do intestino irritável são sintomas parecidos até, né? Pode dar diarreia, pode dar cólica, pode dar dor abdominal, mas nos exames não há inflamação. Então, síndrome é um conjunto de sintomas. Nas doenças inflamatórias intestinais que eu citei, existe uma inflamação muito importante, que aí sim provoca desnutrição, sangramento nas fezes. O paciente às vezes evacua 10, 15, 20 vezes por dia com sangue e pus, e isso causa um transtorno muito mais importante. E o que causa essas inflamações? Então, uma grande pergunta, né? Essas doenças são consideradas atualmente doenças da imunidade, doenças autoimunes. Uma maneira simples de explicar isso é como se fosse um reumatismo no intestino. Então, existe uma inflamação, só que inflamação nas juntas dá dor, inchaço. Uma inflamação no intestino provoca diarreia, dor abdominal, sangramento, sintomas muito mais problemáticos para os pacientes, né? Então, desculpa te falar isso, mas assim, por ser uma doença autoimune, doença crônica, não existe cura para essas doenças, mas existe tratamento para que os pacientes possam levar uma vida normal. Eu ia lhe perguntar se é o nosso estilo de vida, nossos hábitos alimentares, falta até de atividade física, ou também está relacionado com genética? Ser entrevistado por pessoas inteligentes dá nisso, né? Olha só, as doenças inflamatórias intestinais, elas são bem mais comuns em países desenvolvidos, Canadá, Estados Unidos, Europa, e o Brasil no sul do país, ou seja, ela tem uma grande correlação com a vida moderna. E aí entra estresse, alimentação, alimentos fabricados, um monte de substâncias químicas, etc. e tal. Mas tem um componente genético também. Então, assim, existem umas mutações genéticas já identificadas e esses pacientes são mais suscetíveis a ter essas doenças. Juntando isso com a vida moderna, então isso está aumentando bastante o número de casos, o que está acontecendo no Brasil. É mais prevalente em homens ou mulheres? Em homens e mulheres a prevalência é igual. O importante é que acomete muito pacientes jovens e na idade produtiva. A maioria dos pacientes é entre 18 e 40 anos. Pode acontecer até em bebês, em pacientes velhos também, mas a maioria entre 18 e 40 anos, que é a idade produtiva. Ou seja, um pai de família, uma mãe de várias crianças com essas doenças causa um transtorno econômico e social muito importante. Doutora, o senhor é um especialista na área, né? Um coloproctologista, a gente até não está muito acostumado com essa terminologia. E aí eu pergunto, qualquer médico pode fazer uma identificação inicial? Porque
é um tipo de sintoma que muita gente pode confundir com outras questões, né? O senhor falou em anemia, o senhor falou em sangramento. Muitas pessoas podem associar a hemorroida, até mesmo a câncer num primeiro momento. Então, como ter um diagnóstico mais preciso? Então, justamente por ter sintomas que são comuns a outras doenças, frequentemente demora muito para se fazer o diagnóstico e os pacientes já chegam muito ruins para a gente. Mas assim, diarreia crônica, que significa diarreia por mais de 30 dias, não é uma coisa eventual, não pode ser considerada uma coisa normal. Ou seja, tem que investigar. Né? Se essa diarreia é acometida por anemia, por sangue, pus, etc. e tal, sempre vai chamar a atenção sobre que tem que ser investigado, fazer uma colonoscopia, exames de laboratório, etc. e tal. É claro que o câncer, o síndrome do intestino irritável, a diarreia infecciosa, todas essas coisas vão ser diferenciadas dessas doenças autoimunes, das doenças inflamatórias intestinais, através dos exames. Perfeito. Olha, o mês está acabando, né? Hoje é o penúltimo dia de maio, mas enfim, maio serve como um alerta. Então, por isso que a gente convida o Dr. Harry para que você aí de casa, né, aproveite esse momento aí para refletir, de repente, sobre você mesmo ou alguém próximo, porque às vezes você costuma ouvir, toma um chazinho, toma um remedinho, as pessoas se automedicam e vão camuflando os sintomas. Isso pode ser um risco muito grande. Então, as pessoas às vezes se acostumam, eu sempre fui assim, eu sempre tive muita diarreia, qualquer coisa que eu como me dá diarreia. Não, mas espera aí, se você tem alguém conhecido que está sofrendo muito com isso, né? Emagreceu, você vê que a pessoa está ficando doente, ela tem que procurar um atendimento médico, não necessariamente no início um especialista, mas um médico, um clínico geral vai pedir exames de rotina e vai identificar, tem sangue nas fezes, ou tem pus, emagreceu, está com anemia, e aí ele vai encaminhar, ou ele vai pedir exames mais específicos, ou ele vai encaminhar para o especialista para que seja feito o diagnóstico mais rápido possível. Perfeito, Dr. Harry Kleinubing. Eu até estava ensaiando como dizer, né? Os pacientes chamam o senhor de Harry, Ari. Harry, mas chamando pelo meu nome e indo consultar. É o mais importante. É mais importante. Esses nomes alemães, né? Eu que o diga, que é o trem também, o pessoal confunde bastante. Eu agradeço a sua presença, especialmente, né, num feriado, para vir trazer uma informação tão importante aqui para gente. Eu que agradeço a oportunidade, que o Maio Roxo sirva para alertar as pessoas para procurarem atendimento adequado. Perfeito.